Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Eu vou apresentar aqui uma parte pequena do trabalho de dissertação de mestrado da Carolina Medeiros, que está em vias de ir para a defesa. É um trabalho que a gente escolheu duas revistas de periódico de medicina centenárias, que é a Lancet, britânica Lancet, e a americana New England Journal of Science. São dois periódicos centenários de grande prestígio na academia. Pode passar o próximo, por favor. Revistas de alto impacto, tudo que os vários cientistas que publicam nessas grandes revistas e os tomadores de decisão incentivam, são muito ativos. O nosso interesse justamente é porque nós somos da divulgação científica, a gente trabalha com isso, e o nosso interesse é justamente saber como é que são essas ações de divulgação científica de revistas científicas, né? Então elas são muito, pode retornar, muito ativas nas redes sociais, são publicadas em países onde o volume da produção científica também é enorme, né? Então Estados Unidos e Inglaterra são concorrentes de certa forma, atuam com o tema da medicina geral, então era um tema realmente também de alto interesse público, né? São temas que, quando a gente vê as pesquisas de percepção pública da ciência no Brasil e no mundo, medicina e saúde são temas super de grande interesse e muito divulgados. Então a gente queria justamente saber como é que era essa ação dessas duas grandes revistas. A próxima, por favor. Próximo. Então, aqui só um perfil da New England, para quem não conhece, é de 1812, então uma revista de 206 anos, cuja sede ainda é em Boston, nos Estados Unidos, surgiu com o nome de Medical Surgical Journal, renomeada a partir de 1921, cuja missão, desde a fundação da New England, era atender uma demanda de formar médicos nos Estados Unidos, a região de Boston, uma região onde tem muitas escolas de medicina até hoje. Então, a revista tinha esse propósito de ser formadora desses estudantes, né? E até hoje permanece também com essa missão, não só entre os estudantes, mas com os práticos da medicina e pesquisadores e interessados, claro. Então, uma revista que dobrou o número de artigos por edição, são duas revistas semanais, eu esqueci de falar isso, acho que é importantíssima essa informação. Elas têm uma outra dinâmica de publicação em relação a outros periódicos científicos. A revisão por pares, né, eles passam a fazer isso também no fim do século XIX, começam e essa revisão por pares vai se aperfeiçoando. E sai daí da New England a regra de Ingelfinger, que é realmente essa regra de que ali só seriam publicados artigos inéditos. Então você não poderia divulgar esses artigos, essa informação, antes de ir para as páginas desse periódico. Hoje para a gente parece óbvio, mas essas coisas foram mudando de certa forma bem recentemente. Isso é importante, inclusive para a questão da divulgação científica, porque informações médicas, o grande enrosco dos médicos com a divulgação é a irresponsabilidade dessa divulgação ser feita de uma forma qualquer, né? Então, a New England também e a Lancet têm uma política de embargo, onde essa divulgação só é permitida a partir da publicação do artigo na revista, né, para evitar que não passe pela revisão por pares e chegue na sociedade de uma forma irresponsável. Hoje, o fator de impacto da New England é de 79, é altíssimo em relação a qualquer média de revistas. Próximo. Um pouco sobre o Lancet, então, de 1823, ela é posterior e ela surge num contexto em que há uma demanda por uma reforma na saúde pública em Londres, né, na Inglaterra de forma geral.
Então, o primeiro editor ele tinha essa preocupação de que a revista também servisse para debater e embasar políticas de saúde pública. Isso até hoje na Lancet é muito forte, né? Vocês podem perceber que sempre tem publicação de artigos assim, com grandes amostras ou revisões da área de qualquer área de saúde pública e que sempre tem uma repercussão grande na mídia. Então, também dialogar com os estudantes, mas sobretudo formadores de opinião e membros na área de políticas de saúde pública. Conhecida por abordar temas polêmicos, grande impacto político e social e o fator de impacto mais baixo que a New England, mas ainda assim altíssimo. Próximo. Então, aqui a gente fez, a Carolina se empenhou em descrever um pouco como é que é a divulgação nas redes sociais, para a gente entender um pouco os números do Altmetric, para comparar um pouco com o que o Altmetric nos dá. E a New England é interessante, vale a pena para quem não conhece as revistas nas redes sociais, muito ativas, ambas já pontuam os resultados. A New England com muitos vídeos, fotos, enquetes e engajando mais no Facebook, o que é muito interessante. A gente tem aí 1,7 milhão de seguidores no Facebook a partir de 2012, que foi quando abriram a conta, e no Twitter o número é 1/3 disso, mas ainda assim bastante relevante. E eles abriram esse ano uma página, uma conta no Instagram e já tem 67 mil seguidores. Então, um periódico que já está, a Lancet não tem ainda Instagram, mas já descobriu esse filão. Então, a Roberta, se estiver por aí, o Instagram talvez seja uma das ferramentas novas para a gente olhar. Próximo. A Lancet também atua e parece que uma olha sempre o que a outra está fazendo, porque é muito próxima às ações de uma e de outra. No Facebook em 2010, com 201 mil seguidores, então é ainda bem inferior. O Facebook, a Lancet não é muito ativa, o que é interessante, embora tenha um grande número de seguidores. Postagens não são diárias, mas ela replica muitas postagens da família Lancet, que são inúmeras revistas, e cada um tem a sua página no Twitter e no Facebook. Isso mostra que as revistas querem atingir públicos muito específicos e com isso a gente diria que esse público-alvo provavelmente é muito mais o especializado, o acadêmico, o médico prático, o estudante, do que o público em geral. Próximo. Então, a Carolina foi direto nessa parte da dissertação dela, nos top 100, né, os 100 artigos com maior Altmetric por ano, para a gente verificar durante de 2014 a 2016 como é que essas revistas desempenharam. E há um total de 29 artigos, que é um número bastante alto, são revistas de impacto, e a gente sabe que são revistas que acabam tendo muita inserção na mídia e, enfim, a gente vai ver aqui que há limitações, obviamente, e os nossos dados vão apontar um pouco para essas limitações. Como a gente sabe, o Facebook não é uma rede social que aparece em vantagem no Altmetric por conta da limitação de acesso aos dados. Tem um crescimento no volume de interações em ambas as revistas, no Twitter, nas notícias, né, jornalísticas, no Facebook e em blogs ao longo desse período analisado. E um baixo registro de documentos oficiais, né, que é um outro item, uma outra categoria que o Altmetric analisa. Para a gente interessava porque a Lancet se preocupa muito com as políticas de saúde pública e é muito ativa no Facebook compartilhando justamente documentos. E esses dados não aparecem no Altmetric. Interessante é que mais de 1/3 dos papers que acabam indo, né, nesse ranking dos mais citados de acordo com o Altmetric, eles têm um press release por trás. Isso quer dizer que há uma estratégia das revistas para que esses artigos ganhem a dimensão pública, que elas sejam divulgados para jornalistas. Então há uma estratégia aí bem colocada. Próximo.
Aqui alguns dados, né, alguns exemplos de 2 artigos, um na New England, do lado de lá da esquerda, e do lado direito a Lancet, só para a gente ver um pouco a dinâmica das redes sociais. O Twitter, que não é nada surpreendente, a gente que já está trabalhando com a altimetria, o Twitter é sempre o que dá o maior destaque, porque não é porque as relações estão acontecendo apenas ali, mas é a questão realmente do acesso aos dados. E a gente vê o Mendeley, a Patrícia, não, a Andréia estava falando do Mendeley em segundo lugar, porque tem uma atividade acadêmica muito forte para alguns países, né, lembrando disso. E aí a gente vê uma presença muito tímida das outras redes sociais. Próximo. Em relação aos países, algo que fica bem claro, eu só trouxe um exemplo, mas esses artigos exemplificam o que acontece com o restante da nossa amostra, é que no New England, na New England, o público que está consumindo essa informação de acordo com o Altmetric são os Estados Unidos. Então, New England americana tem um destaque, um consumo maior nos Estados Unidos, e a Lancet aonde? Na Inglaterra. Então a gente vê ainda, e a gente consegue ver também que o maior número de autores vem dos países onde ela é publicada. Então tem um caráter nacional importante em revistas que a gente considera aqui como internacionais. Próximo. Em relação ao público, quando a gente vai verificar o público dessas revistas, o Altmetric ele disponibiliza para a gente 4 categorias de público, né, 3 na verdade, o restante são os desconhecidos, a partir da mini biografia dos autores de Twitter, e a gente vê um pico enorme de perfil do público em geral. Membros do público quer dizer quando a gente não consegue provar que sejam cientistas ou práticos ou médicos, eles acabam ficando aí, ou não são comunicadores, que é a última categoria de jornalistas. A gente tem esse pico, mais por falta de informação do que certamente por informação. Próximo. Aqui em 2015, pode passar esse, o pico no Twitter, o pico nos Estados Unidos, Reino Unido, melhor, pode voltar só um pouquinho. Nesse caso aqui, nesse primeiro artigo, é interessante porque envolvia autores latino-americanos, então a gente tem uma leve mudança aí no quadro dos países que estão consumindo essa informação. Mesmo assim, muito mais baixo. Próximo. O pico no público, membros do público em geral. Próximo. Pode passar esses 2. Próximo. Vou seguir para as nossas conclusões. Então, colocando aí, interessante que uma revista de grande conhecimento público, lembrando que New England e Lancet são 2 das 6 revistas que formam um tipo de oligopólio na presença na mídia em geral, isso baseado em estudos que eu fiz no meu doutorado. Então são 6 revistas que estão sempre na mídia, mas a New England com um grande trabalho de divulgação no Facebook, mostrando a importância disso. O trabalho no Twitter é menor, eles replicam muito mais informações e por isso tem menos engajamento do público. O Altmetric, então, não consegue traduzir essa ação do New England no Facebook, que eu acho que é interessante para a gente pensar numa revista, né, da magnitude da New England. Na Lancet, o Twitter é mais utilizado, mas os números de documentos oficiais que são muito relevantes para o Lancet também não estão ali, a gente não consegue verificar isso segundo os dados do Altmetric. A divulgação nas redes sociais em ambas é muito forte e relevante para essas revistas que querem tirar os jornalistas da comunicação direta com o público. É um jeito de você evitar os erros que eles
reclamam da divulgação. Então, as redes sociais são fundamentais para que essa informação não tenha mais um intermediário do comunicador, do jornalista. A New England, no final nessa conclusão de trabalho, a gente vê que ela tem uma performance muito melhor nas redes sociais e, inclusive, no Altmetric a gente vê essa diferença de performance da New England. E o engajamento que eu coloquei para vocês, que acontece ainda num nível um pouco mais regional, digamos, que é no país em que a revista é publicada, mas ainda os dados de público são ainda pobres. A gente ainda precisa entender melhor quem é esse público que está consumindo a informação das revistas científicas. Obrigada.